Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nesta aula eu irei falar sobre o Vibrio cholerae. O Vibrio cholerae é o principal patógeno deste gênero, ou seja, a espécie cholerae, né, é a principal espécie patogênica deste gênero, que é o gênero Vibrio. Esta espécie é o agente etiológico causador de uma doença, que é a doença cólera. Além do Vibrio cholerae, existem outras duas espécies que também pertencem a este gênero Vibrio, que é a parahemolíticos e vulníficos, que também podem apresentar podem causar doenças. No caso do Vibrio parahemolíticos, causa diarreia associada à ingestão de alimentos marinhos crus, né, quando ingeridos crus, ou cozidos de forma inadequada. Já no caso do Vibrio vulníficos, causa celulite e sepse, quando também ingerido presente em alimentos marinhos crus ou cozidos também de forma inadequada. Aqui temos algumas características gerais. Essas características são características presentes independentes da espécie, né, que faz parte desse gênero. Então, são bacilos curtos em formas de vírgula. Né? Então, as espécies de víbrio possuem uma morfologia, como podemos observar aqui nessa figura, né? Uma morfologia como descrita aqui em formato de vírgula, e são bactérias classificadas como gram-negativas. O Vibrio cholerae, que é o principal patógeno, né, desse gênero, no caso a espécie cholerae, é dividido em dois grupos de acordo com a natureza de seu antígeno O. O antígeno O é um antígeno presente na parede celular. Então, a presença desse antígeno O é possível dividir o Vibrio cholerae em dois grupos, como o grupo O1 e não O1. Então, os membros, né, do Vibrio cholerae do grupo O1 causam doenças epidêmicas, enquanto os organismos que não fazem parte do grupo O1 causam doenças esporádicas ou, na maioria das vezes, nem são patogênicos. Os organismos O1, ou seja, que fazem parte desse grupo O1, apresentam dois biotipos, denominados de Eltor e Cholerae, bem como três sorotipos, denominados Ogawa, Inaba e Kojima. Já no caso do víbrio parahemolíticos e o víbrio vulníficos, são organismos marinhos, né? Ou seja, essas espécies elas vivem principalmente nos oceanos, especialmente em água salgada, morna, e são halófilos, isto é, requerem uma elevada concentração de NaCl para o seu crescimento. Essas características sorológicas, principalmente do Vibrio cholerae, são importantes e utilizadas para caracterizar isolados em investigações epidemiológicas em casos de surto de cólera. Com relação à transmissão, o Vibrio cholerae pode ser transmitido através de contaminação fecal, da água, assim como de outros alimentos, principalmente a partir de fontes humanas. Portadores humanos são frequentemente assintomáticos e incluem indivíduos em período de incubação ou convalescentes. E os principais reservatórios animais são os crustáceos e moluscos marinhos, como camarões e ostras. Então, isso significa que a ingestão, né, desses animais sem a cocção adequada, ou seja, cozido de uma forma inadequada, pode transmitir a doença, uma vez que ali nesse animal, né, pode conter o Vibrio cholerae. Com relação à epidemiologia, uma importante epidemia de cólera, abrangendo os anos de 1960 e 1970, iniciou-se no sudeste
da Ásia e disseminou-se por 3 continentes, atingindo regiões da África, Europa e Ásia. Uma pandemia de cólera iniciou-se também no Peru em 1991 e disseminou-se por vários países da América Central, assim como também da América do Sul. E os organismos isolados com maior frequência nessas epidemias foi o biotipo L-Tor de Vibrio cholerae O1, ou seja, que pertencem ao grupo O1, que possui o antígeno O na parede celular, geralmente do sorotipo Ogawa. Então, por isso da importância, né, como já falei anteriormente, daquela caracterização sorológica para identificar o organismo específico responsável por essas epidemias, no caso aqui, né, que foi responsável por essas epidemias que aconteceram aí entre a década de 60 e 70, assim como em 1991 no Peru. Fatores predisponentes para essas epidemias foram as má condições sanitárias, assim como má nutrição, superpopulação e serviços médicos inadequados, e medidas de quarentena não impediram a disseminação da doença em virtude do grande número de portadores assintomáticos, que isso é um grande problema, né? Uma vez que o indivíduo ele não apresentando sinais e sintomas, não tem como ser identificado, né, que ele tem ou não a bactéria e assim ele pode estar transmitindo para outros indivíduos. Em 1992, o Vibrio cholerae do sorogrupo O139, ou seja, que faz parte do grupo O1, emergiu causando uma epidemia de cólera amplamente disseminada na Índia e em Bangladesh. Com relação à patogênese da cólera, é dependente da colonização do intestino delgado exclusivamente. Então, esse micro-organismo ele precisa colonizar o intestino delgado, assim como também é dependente da secreção de enterotoxina, toxina produzida pelo micro-organismo. Então, para que a colonização ocorra, um grande número de bactérias, aproximadamente 1 bilhão de bactérias, deve ser ingerido, uma vez que o organismo ele é particularmente sensível ao ácido graxo, aos ácidos gástricos. Então, uma quantidade menor do que 1 bilhão, pode ser que esses micro-organismos eles não resistam à acidez do estômago e o próprio suco gástrico acabe eliminando o micro-organismo, assim controlando essa possível infecção intestinal. Indivíduos apresentando pouco ou nenhum ácido gástrico, como aqueles que tomam antiácidos ou pacientes que foram submetidos à gastrectomia, são mais suscetíveis, uma vez que esses micro-organismos eles são sensíveis ao ácido gástrico, como eu já falei anteriormente. A adesão às células das microvilosidades do intestino delgado, que é um requerimento para a colonização importante, está diretamente relacionada à secreção de enzima bacteriana, que é a enzima mucinase. Então, essa enzima mucinase produzida pelo Vibrio cholerae é extremamente importante para que esse micro-organismo ele consiga dissolver o revestimento glicoproteico, que é protetor das células intestinais, e assim conseguir se aderir às microvilosidades dos enterócitos. Uma vez que esse micro-organismo ele conseguiu, né, eliminar essa camada protetora e assim se aderindo, né, a essas células intestinais, então após a adesão, o organismo ele multiplica-se e secreta uma enterotoxina denominada de colerágeno. Então, o colerágeno é a toxina colérica, é a famosa toxina produzida pelo Vibrio cholerae. E um detalhe aqui importante é que essa exotoxina ela pode produzir os sintomas da cólera mesmo na ausência de células de Vibrio no intestino delgado. Então, o colerágeno, que é a toxina produzida pelo Vibrio cholerae,
é uma toxina que consiste em uma subunidade A. Essa subunidade A é a forma ativa, é a parte ativa dessa toxina, e uma subunidade B, em que essa subunidade B é a região de ligação. Como nós podemos observar aqui na figura, temos aqui a toxina colérica, né, a toxina da cólera, com a subunidade A e a subunidade B. Então, a subunidade B, que é de ligação, liga-se a um receptor gangliosídeo, que está presente na superfície do enterócito. Então, os enterócitos, que são as células da mucosa intestinal, possuem esses receptores glicosídeos, onde essa subunidade B da toxina da cólera irá se ligar. Então, uma vez em que essa subunidade B se ligou a esse receptor glicosídeo, a subunidade A ela será inserida no citossol, ou seja, no citoplasma do enterócito, e assim causando a ativação permanente de uma proteína G. Então, essa proteína G, que está presente na face interna da membrana do enterócito, ela será ativada pela subunidade A da toxina da cólera. Então, essa proteína G, ela ativa a adenilato ciclase, né? Então, essa proteína G, ela irá ativar a adenilato ciclase, e a adenilato ciclase catalisa a formação do AMP cíclico. O AMP cíclico ativa proteínas quinase. Então, essas proteínas quinase, né, fosforila, né, causa uma fosforilação, das proteínas e intensifica a secreção de íons de cloro. Então, o enterócito ele irá, né, secretar uma quantidade maior de íons de cloro para a luz do intestino. Então, o fluxo de íons de cloro negativamente carregados para fora da célula, ou seja, para a luz do intestino, faz com que íons de sódio positivamente carregados os sigam. Então, tanto cloro quanto íons de sódio também serão secretados para a luz do intestino. A água segue os eletrólitos para a luz do intestino delgado por osmose. Então, a água que está presente no meio intracelular segue esses dois íons para a luz intestinal e assim resultando em um quadro de diarreia aquosa grave, né? Que a diarreia aquosa abundante é a principal característica da cólera. A morbidade e mortalidade, né? A morbidade e morte são decorrentes da desidratação, do desequilíbrio eletrolítico. Então, essa é a principal causa, né, tanto de morbidade quanto de mortalidade por cólera. Entretanto, se o tratamento for instituído prontamente, a doença ela segue um curso autolimitante por até 7 dias. E um outro detalhe aqui muito importante é que os genes da toxina colérica, né, ou seja, os genes que estão presentes na bactéria, no Vibrio cholerae, responsáveis pela síntese dessa toxina colérica, e assim como outros fatores de virulência, são carreados em um bacteriófago de DNA fita simples denominado CTX. Então, o que isso significa? Que a conversão lisogênica de linhagens de Vibrio cholerae não produtores de toxina causadoras da cólera, ou seja, toxina colérica, para linhagens produtoras de toxina pode ocorrer quando um bacteriófago CTX realiza a transdução destes genes. Então, aquele Vibrio cholerae que é produtor da toxina colérica significa que ele recebeu material genético de um bacteriófago, essa célula bacteriana, esse Vibrio cholerae, ele foi lisogenado, houve um ciclo lisogênico, né, a partir do material genético do bacteriófago CTX, assim
né, passando para essa bactéria este gene que codifica a produção dessa toxina colérica. Os pili que estão presentes na superfície da célula bacteriana do Vibrio cholerae promovem a adesão do organismo à mucosa intestinal, assim como também essas estruturas elas atuam como receptores para os bacteriófagos CTX. Com relação às manifestações clínicas, a diarreia aquosa em grandes volumes corresponde à característica marcante da cólera. E detalhe, não há hemácias ou leucócitos nas fezes. Fezes em água de arroz também é uma outra expressão frequentemente empregada para a diarreia aquosa, que é não sanguinolenta. Não há dor abdominal com relação aos sinais e sintomas, não há dor abdominal e os sintomas subsequentes estão relacionados à intensa desidratação, uma vez que o paciente apresenta um quadro de diarreia aquosa em grandes volumes. A perda de fluidos e eletrólitos leva à insuficiência cardíaca e renal, assim como a acidose e hipocalemia também ocorrem como resultado da perda de bicarbonato e potássio nas fezes, e a taxa de mortalidade sem tratamento é em torno de 40%. E com relação ao diagnóstico laboratorial, para o diagnóstico de casos esporádicos, uma cultura das fezes diarreica contendo Vibrio cholerae exibirá colônias incolores em agar maconque, uma vez que a lactose é fermentada de forma muito lenta por esse microorganismo, e os organismos são oxidase positivos, fato que o diferencia dos membros da família Enterobacteriaceae, como por exemplo Escherichia coli, Salmonella, Shigella. Em agar TSI são observadas uma superfície ácida, assim como uma base ácida, sem a presença de gás ou H2S, então essa bactéria não é produtora de gás, assim como também não é produtora de H2S, uma vez que o organismo ele fermenta a sacarose. Um diagnóstico presuntivo de Vibrio cholerae pode ser confirmado pela aglutinação do organismo pelo antissoro polivalente O1 ou não O1. Com relação ao tratamento, consiste na reposição imediata e adequada de água e eletrólitos, como citei no mecanismo de patogenicidade da doença, né, que se destaca essa questão da eliminação através das fezes de eletrólitos, assim como de água em grande quantidade. Então, essa reposição ela pode ser realizada tanto oralmente como também por via endovenosa. Antibióticos como a tetraciclina não são necessários, porém reduzem a duração dos sintomas e o período de excreção dos organismos. Com relação à prevenção, é realizada principalmente por medidas de saúde pública que garantam um suprimento de água e alimentos limpos, ou seja, um saneamento básico adequado, assim como medidas de higiene pessoal também. A vacina, existe uma vacina que é composta por organismos vivos ou mortos, é de utilidade limitada, porque apresenta apenas 50% de eficácia na prevenção da doença, que dura por 3 a 6 meses e não interrompem a transmissão. E também essa vacina ela não pode ser administrada com muita frequência. O uso de tetraciclina para a prevenção da doença é eficaz para os contatos próximos, ou seja, indivíduos que vivem com alguém que teve um diagnóstico de cólera, no entanto, não é capaz de prevenir a disseminação de uma epidemia importante. A rápida identificação de portadores é importante para a limitação de surtos. Então, identificar o indivíduo portador do Vibrio cholerae é uma das principais medidas de limitar, ou seja, de evitar o desenvolvimento, o surgimento de um surto de cólera. Então, termino aqui essa aula sobre o Vibrio cholerae. Espero mais uma vez ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima aula.